Olá, meus queridos. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Que bom que nós estamos mais uma vez, para fazer mais um estudo sobre a verdadeira história do povo hebreu, dos israelitas, o verdadeiro povo hebreu israelita. E todos sabem, que nós começamos agora, dentro desse estudo, desse site, nós estamos agora estudando sobre a aparência física de Israel, Nós já fizemos a primeira parte e agora nós vamos dar a continuidade a este tema. Este vídeo é a segunda parte. Este assunto será dividido em várias partes porque ele é extenso, tá? Ele é muito extenso. E eu acredito que no final desse estudo da aparência física de Israel, eu acredito que vocês não terão dúvidas, porque o estudo é riquíssimo em detalhes, é riquíssimo em conhecimento. Então, hoje nós vamos dar continuidade a este assunto, a aparência física de Israel. Então nós vamos conhecer a história de José e Iosef, tá? Filho de Jacó, e o tempo dele no Egito. Nós vamos conhecer essa história linda, que eu acredito que a maioria de vocês, para não dizer todos, porque eu acredito que todos que vão assistir esse vídeo já ouviram, já leram, já ouviram falar sobre José do Egito, O José que foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Eles tinham ciúmes do seu irmão, porque eles percebiam o quão o pai amava. Eles sentiam isso, que o pai, Jacó, amava mais a José do que aos irmãos, do que aos outros filhos. Então, por conta disso, gerou nos outros filhos, uma certa inveja. Então, nós vamos agora conhecer a história de José e Iosef, filho de Jacó e Jacove, e o seu tempo no Egito, ok? Bom, Iosef, José, era um dos 12 filhos de Jacó. Jacove gerou José em sua velhice e ele era claramente o seu filho favorito. E isso fez com que os irmãos de José sentissem ciúmes dele, tá? Foi o que eu falei no começo, Isso gerou ciúmes, inveja. E eu pergunto, quantas famílias que tem mais de um filho não acontece isso? Uma certa rivalidade entre irmãos, porque um acha que é menos amado que o outro, E quantas famílias não passam por isso? Muitas das vezes nem é verdade, porque eu penso assim, o amor é igual para todos, Mas Jacó amou muito mais a José e a seu irmão Benjamim, porque José e Benjamim eram filhos de Raquel com Jacó, tá? E Raquel foi a mulher que Jacó amou. Vocês sabem da história que Jacó casou com Raquel, mas também teve que assumir Lia como sua esposa também, Lia, irmã de Raquel. Isso foi uma história tremenda aí, muito grande, em relação a essa história de Lia e Raquel, que a Bíblia já relata, Então, por conta do amor que José tinha por Raquel, é justamente mais por isso que José se aperfeiçoava mais com José e Benjamim. Então, por esse motivo, gerava ciúme entre os outros irmãos. Gente, vamos e convenhamos. É natural que os outros filhos percebessem isso, E se sentissem desprezados, Claro que não justifica o que eles fizeram, mas eu penso que talvez foi uma atitude errada, de Jacó em relação aos outros filhos, É uma reflexão minha, tá, pessoal? Em última instância, o ciúme levou seus irmãos a vendê-lo para mercadores árabes, e esses mercadores árabes revenderam José como escravo aos egípcios, tá? Daí vem o nome José do Egito, tá? Porque ele primeiro foi vendido para os árabes e depois ele foi revendido para os egípcios. Essa história também você pode conferir nas escrituras. Como vocês estão vendo aqui, na ilustração, Aqui é uma ilustração, tá? Mostrando o José sendo levado como escravo, É uma ilustração. Eu gosto de trazer essas ilustrações para ficar mais agradável a leitura. Com o passar do tempo, José se tornou governador do Egito, uma espécie de príncipe, entende? Ele, antes de ser governador, ele passou por maus bocados. Ele até foi levado para a prisão, tá? Foi lá na prisão que foi reconhecido o valor de José. Por esse motivo, ele se tornou um governador, uma espécie de braço direito de Faraó, tá? Então, e foi o segundo homem em autoridade, ficando atrás somente de Faraó, que era o rei. Houve uma fome na terra de Canaã, onde Jacó e seus filhos viviam. Então Jacó mandou seus 10 filhos, olha só, ele tinha 12 filhos,
tá? E ele mandou seus 10 filhos a Mizraim. Mizraim significa Egito. Mizraim é o nome verdadeiro hebraico do Egito, tá? Mizraim. Ele mandou seus 10 filhos a Mizraim, o Egito, para comprar alimentos. Quando os 10 irmãos de José chegaram no Egito, eles foram levados diante de quem? De José. Eles foram levados, os próprios irmãos de José foram levados diante do próprio José. E o próprio José reconheceu os seus irmãos, mas os irmãos não reconheceram José. Por que será que não reconheceram José? Hein, meus irmãos? Vocês têm alguma ideia? Por que será que os irmãos de José não o reconheceram, sendo que José reconheceu seus irmãos? Em Gênesis, no capítulo 42, pegue lá a sua Bíblia, aqui vai passar aqui, eu vou colocar o texto bíblico, tá? Em Gênesis, capítulo 42, versículo do 1 ao 8. Vamos abrir nossa Bíblia. Como eu sempre digo, nós vamos usar a Bíblia, né, para que não fique nenhuma dúvida, tá? Em relação a este assunto. E eu sempre vou fazer isso com vocês aqui, tá? Não adianta eu só falar e não mostrar que eu estou lendo na palavra, né? Para que os irmãos não pensem assim, isso são palavras da irmã Tatiana, a irmã Tatiana está inventando. Não, tá aqui, tá escrito, tá? Não é invenção minha, longe de mim eu estar inventando qualquer história. Vocês, quem não tiver as suas escrituras em mãos, tá aqui, ó, estou deixando aqui no quadro, tá? Você acompanhar a leitura comigo, vamos lá. Em Gênesis 42, do versículo 1 ao 8, diz o seguinte: Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? E disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá e comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, porque dizia: para que ele não suceda porventura algum desastre. Assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinham lá, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os. Porém, mostrou-se estranho para com eles e falou com eles asperamente. E disse-lhes: De onde vindes? E eles disseram: Da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. Vocês sabem que José, para se tornar governador do Egito, né? José se tornou governador do Egito. Por quê? Porque José interpretou 2 sonhos de Faraó. Vocês sabem que José, além de ser o filho preferido de Jacó, José interpretava sonhos. E um dos sonhos que José interpretou foi decifrando que os próprios irmãos dele iam se curvar diante dele. Aí aumentou mais ainda a ira, a inveja dos seus irmãos, por causa dessa interpretação. E agora, nós estamos lendo, quando os irmãos de José foram comprar mantimento lá no Egito, eles se inclinaram diante de José, exatamente como José interpretou o sonho, né? Vejam que coisa tremenda, como aconteceu de fato, né? Então essa é a história que nós lemos aqui na Bíblia, né? Sobre essa passagem de Gênesis, falando sobre os irmãos de José indo até o Egito comprar mantimento. Então, o que está aqui em destaque? Os irmãos de José não conheceram José, mas José conheceu os seus irmãos, entendeu? Por que será que os irmãos de José não o conheceram? Vocês têm alguma noção? Por quê, meus queridos? Por causa das vestimentas. José estava vestido, entende? As vestimentas à altura de um governador. Então isso fez com que os irmãos de José não o conheceram, porque ele estava a caráter de um governador, tá? Mas o próprio José conheceu os seus irmãos. Agora, meus queridos, nós vamos entender primeiramente essa questão dos antigos egípcios serem negros. Se os antigos egípcios eram negros, vamos analisar isso. Como é que esses antigos egípcios eram negros? Se nos apresentam hoje, né, em estudos, em filmes, em novelas, os egípcios serem brancos. E aqui está dizendo que os egípcios antigos eram negros. Segundo o blog de história da professora Luísa Hidaka, sim, os antigos egípcios eram negros. E ela cita várias provas, como, por exemplo, o primeiro, o testemunho dos sábios da antiguidade que estiveram em contato com os egípcios. Um deles, Heródoto, que vocês estão vendo aqui na ilustração, Heródoto de Halicarnasso, considerado o pai da história, visitou o Egito por várias vezes, fazendo referência à cor da pele dos egípcios, comparando-os com os colchianos. Quem eram os colchianos? Um povo que vivia na região de Cólquida.
onde atualmente é o país da Geórgia. Vejam o que Heródoto de Halicarnasso afirma em uma de suas reflexões. É de fato evidente que os colquídeos são de raça egípcia. Muitos egípcios me disseram que, em sua opinião, os colquídeos eram descendentes dos soldados de Sesostris. Eu mesmo refleti a partir de 2 indicadores. Em primeiro lugar, eles têm pele negra e cabelo crespo. Olha isso, meus irmãos. E em segundo lugar, os egípcios e os etíopes foram os únicos povos de toda a humanidade a praticar a circuncisão desde os tempos imemoriais. Viu? E isso você sabe que está na Bíblia, né? Sobre a circuncisão. Ainda continuando a reflexão de Heródoto, olha, os próprios fenícios e sírios da Palestina reconhecem que aprenderam essa prática com os egípcios. Enquanto que os sírios do rio Termodon e da região de Patênios e seus vizinhos, os macrons, dizem tê-la aprendido com os colquídeos. Essa é a reflexão de Heródoto de Halicarnasso, o pai da história. O outro exemplo, citado pela Luísa, é a evidência que vem do oráculo de Dodona. Ó, aqui, ó, bem aqui que eu estou colocando para vocês, o oráculo de Dodona, na Grécia, que para provar a origem egípcia do oráculo, um de seus argumentos era, olha o argumento que o oráculo de Dodona traz. Quando eles acrescentam que a pomba era negra, dão a entender a mulher era egípcia. Ou seja, aí termina o argumento do oráculo de Dodona, né? Ou seja, as pombas em questão, na verdade, eram 2, de acordo com o texto. Simbolizava 2 mulheres egípcias que se diziam terem sido trazidas de Tebas, no Egito, para fundar os oráculos de Dodona na Grécia e o de Siuá, na Líbia. As pombas também são chamadas de Peleiades. Eram as mulheres sagradas de Zeus e a deusa mãe Dione, do santuário de Dodona. E tem mais um exemplo, olha só. O cientista e filósofo grego Aristóteles, que tenta estabelecer uma relação entre a natureza física e a natureza moral dos seres vivos, fornecendo evidências que confirmam o testemunho de Heródoto, fez um comentário preconceituoso. Veja, por que será que ele fez esse comentário preconceituoso, hein? Então vamos ver o comentário de Aristóteles. Aqueles que são muito negros são covardes, como, por exemplo, os egípcios e os etíopes. Vejam o que ele está citando. Mas os excessivamente brancos também são covardes, como podemos ver pelo exemplo das mulheres. A coloração da coragem está entre o negro e o branco. Um argumento preconceituoso que Aristóteles fez diante do testemunho de Heródoto, tá? E para concluir este pequeno resumo, temos o do historiador Amiano Marcelino, que viveu aproximadamente no século IV depois de Yahushua, e que escreve o seguinte, olha só o que ele vai escrever. A maior parte dos homens do Egito são morenos ou negros, com uma aparência descarnada. O que significa descarnada, meus queridos? Muito magro. Ou seja, eram pessoas morenas ou negras com uma aparência muito magra. Então, diante de todos esses relatos, percebemos uma concordância entre si. Os egípcios eram negros, este fato para eles era inegável. Podemos também constatar nas pinturas e esculturas egípcias que às vezes aparecem pessoas com narizes afilados, cabelos lisos, só para gerar mais polêmica nessa questão. Por quê? É obrigatório a pessoa, por ser pretinha, ter o nariz avantajado, os lábios grossos, o cabelo crespo? É obrigatório? Não, meus queridos, não é obrigatório. Tá? Vai depender muito da mistura, da miscigenação. Então, olha só, nós fomos doutrinados a pensar que o padrão do negro é ter lábios grossos, cabelos crespos, mas se formos prestar atenção nos dravidianos, está passando aqui para vocês, ó, os dravidianos, um grupo étnico que vive na Índia. Eles são negros e têm cabelos lisos. E eles são magros também, vocês estão percebendo, né? Então, não quer dizer nada, porque é de cor preta, é obrigatório ter lábios grossos, nariz avantajado, cabelos crespos? Não. Mas eles tentaram de todas as formas, né, nos doutrinar a entender que as pessoas pretinhas são assim. Então, continuando. Aqui eu fiz um apanhado, né, sobre os egípcios antigos serem negros, né, para que a gente venha entender o restante da leitura. Então, vamos lá. Voltando à leitura dos Hebreus. Se os antigos egípcios eram negros, José tinha de ser negro também. Se José fosse branco, seus irmãos o teriam reconhecido facilmente entre os egípcios negros. Mas seus próprios irmãos de sangue, carne da sua carne, pensaram que ele fosse um egípcio. Viu, meus irmãos? Estão percebendo? Se José fosse branco, como aquela novela lá daquela emissora mostra o José branco, José do Egito branquinho, se ele fosse branquinho, os irmãos dele teriam conhecido. Mas não, se não conheceram é por quê? Porque a cor de José é a mesma cor dos egípcios.
dos egípcios antigos, que nós já vimos aí as provas, né? Os comentários de Aristóteles, os comentários de Heródoto, né? Nós já vimos aí que os egípcios antigos eram, sim, negros. Bem aqui em cima, vai passar um vídeo que mostra um egiptólogo apontando para a imagem que mostra que José era negro, confirmando que a história do hebreu israelita José, que foi governador do Egito, é verídica. Tá aqui, ó. Preste atenção nesse vídeo aqui que eu vou colocar aqui para vocês. Inclusive, a legenda deles está em inglês, né? Mas eu traduzi para ficar melhor para vocês, tá? Então, meus queridos, vocês viram o vídeo? Viram o egiptólogo mostrando aquele homem, né? Pinturas na parede, né? Desenhos na parede mostrando que José era sim negro, tá? Pela cor, quando eles desenhavam, eles colocavam marronzinho, né? Na cor da pele dos egípcios, né? E José, por ser o governador do Egito e os irmãos não terem conhecido José com certeza era negro, tá? Essa imagem que vai passar agora para vocês é um desenho de um antigo faraó egípcio. Ela foi pintada pelos próprios antigos egípcios. Os antigos egípcios do tempo de José eram de fato o que nós conhecemos hoje como negros. Este é um fato atestado por muitos. Um escritor inglês e autor do livro O Egito à Luz do Mundo, Gerald Massey, confirmou que os antigos egípcios eram negros. Está lá na página 251 deste livro, O Egito à Luz do Mundo. Em 1883, Sir Richard Francis Burton, escritor, linguista e explorador inglês do século XIX, escreveu a Gerald Massey. Olha o que ele disse para Gerald. Você está certíssimo sobre a origem africana dos egípcios. Eu tenho 100 crânios humanos para prová-lo. 100 crânios humanos para prová-lo. Viu, meus irmãos? O antigo historiador grego Heródoto de Alicarnasso, que visitou o Egito no século V antes de Yarúshua, esteve pessoalmente com os egípcios e os descreveu como negros de pele, não tão escuras quanto a dos núbios, etíopes e cabelos lanosos. Ele está dizendo aqui que os egípcios eram sim negros, de pele não tão escura, não eram pretinhos, eles eram morenos, né? Não eram tão escuros quanto os núbios, os etíopes, né? Eles eram morenos. E também não tinham os cabelos crespos, tá? Esses egípcios antigos, tá bom? Aqui você vai ver umas ilustrações sobre os egípcios, a diferença entre os egípcios e os núbios etíopes. Nesta outra imagem que você está vendo, essa estátua aqui representa a descoberta de estátuas de faraós negros pelos arqueólogos. Essa aqui é uma das estátuas de faraós negros. O conde de Volney Constantin, um antropólogo, em 1727 a 1820, falou sobre a raça dos egípcios que produziu os faraós. Mais tarde, o antropólogo conde de Volney Constantin fez uma homenagem à descoberta de Heródoto, quando Heródoto disse o seguinte, olha, os antigos egípcios eram negros verdadeiros, do mesmo tipo que todos os africanos nativos. Sendo assim, podemos ver como seu sangue misturado durante vários séculos com o sangue dos romanos e gregos deve ter perdido a intensidade de sua cor original, mantendo, no entanto, seus traços originais. Podemos até mesmo afirmar de modo geral que o cara, referindo-se à grande esfinge de Gizé, é uma espécie de monumento capaz, em muitos casos, de atestar ou lançar luz sobre a evidência histórica sobre as origens do povo. Viu? Essa aqui é a frase do Heródoto de Alicarnasso, tá? E o conde, ele faz uma homenagem em cima dessa descoberta de Heródoto. O fato é que os antigos egípcios tinham pele negra. Quando solicitado, Volney fez a seguinte declaração: é um assunto para a meditação. Só acho que nós devemos nossa arte, ciência e até mesmo o uso de nosso discurso à raça dos homens negros que hoje são nossos escravos e objetos de nosso desprezo. Olham isso, meus irmãos. Prestem atenção nessa parte aqui. Não esqueçam, anote aí se você estiver anotando no seu caderninho. Olha o que ele está dizendo, ó. Ele está dizendo aqui, ó. É um assunto para meditação. Só acho que nós devemos nossa arte. Ele está reconhecendo o que é que esses homens negros fizeram. Olha, que nossa arte, ciência e até mesmo o uso do nosso discurso, né? Eles devem à raça dos homens negros que hoje são nossos escravos e objetos de nosso desprezo. Desprezo por quê? Porque eles eram muito humilhados, né? As escrituras, o testemunho dos antigos e muitos egiptólogos, juntamente com a arqueologia, confirmam que os egípcios nos tempos antigos
eram pessoas negras. É importante saber disso, pois à medida que continuarmos, veremos que as Escrituras, em várias ocasiões, descreve os antigos hebreus como um povo muito semelhante aos egípcios na aparência física. Então essa é a prova cabal de que os verdadeiros hebreus israelitas eram sim de cor negra. Porque em vários momentos os hebreus são comparados aos egípcios daquela época. Para finalizar esta parte 2 da aparência física de Israel, nós vamos ver lá em Gênesis capítulo 50, do versículo 7 ao 11. Olha o que vai dizer do 7 ao 11, capítulo 50 de Gênesis. E José subiu para sepultar o seu pai. Ou seja, Jacó morreu, né? Nesse período aqui, do capítulo 50, já tinha sido desfeito tudo que estava escondido, né? Os irmãos, Jacó, já tinham descoberto que José estava vivo e que se tornou governador do Egito. E assim eles se juntaram novamente, se uniram novamente como família. Quero deixar uma observação aqui para vocês. Nesse período que José estava como governador do Egito, tá? Os hebreus israelitas não eram escravos dos egípcios, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 50, do 7 ao 11, diz o seguinte: E José subiu para sepultar o seu pai. E subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa e todos os anciãos da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos, e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen os seus meninos e as suas ovelhas e as suas vacas. E subiram também com ele tanto carros como gente a cavalo, e o concurso foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira do espinhal, que está além do Jordão, fizeram um grande e gravíssimo pranto. Clamor, choro, né? E fez a seu pai um grande pranto por 7 dias. E vendo, versículo 11, né? Diz o seguinte: E vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto da eira do espinhal, disseram: É este o pranto grande dos egípcios. Por isso, chamou-se o seu nome Abel Mizraim, que está além do Jordão. Abel Mizraim significa luto do Egito. Então vejam bem, os cananeus de longe avistaram toda aquela multidão, ouviram todo aquele clamor e eles fizeram essa reflexão, esse comentário. Tá? Os cananeus disseram: é este o grande pranto dos egípcios. Eles não disseram assim: é este o grande pranto dos egípcios e de Israel e dos israelitas. Eles não falaram isso. Eles falaram dos egípcios e ponto final. O que significa isso, meus irmãos? Que os cananeus olharam para aquele lugar e só viram pessoas da mesma cor. Portanto, para eles, todos aqueles que estavam ali sepultando alguém e pranteando por essa pessoa eram todos egípcios. Eles tiraram essa conclusão. Por que será? Porque todos se pareciam na cor. Isto aí está tão óbvio, né? Como 2 e 2 são 4. Bom, meus queridos, nós vamos parar esta parte por aqui, tá? Para que no próximo vídeo vai ser a parte 3 deste tema, a aparência física de Israel, né? Nós vamos continuar esse estudo e, como eu disse para vocês, será um estudo bem extenso, muito dividido, para que a gente venha memorizar, questionar, pesquisar também. Pesquise você também por si só, tá? E vamos tirar nossas conclusões, tá bom, meus queridos? Então que todos fiquem na benevolência do nosso Pai Yahweh e na suficiência do nosso Salvador Yahushua. Aguardo vocês no próximo vídeo.